Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso encontro de revisão para o curso Revisão PGE, pensando na prova dos senhores e das senhoras de advocacia pública, especificamente advocacia pública federal, tentando reunir os pontos cruciais, fundamentais que eu reputo prováveis de cair na sua prova de direito processual penal, justamente nos concursos da Advocacia da União, para concurso de advogado da União e também para o concurso de procurador federal. Vocês vão perceber que a gente vai tentar nesses dois concursos ou no conteúdo editalício desses dois certames conjugar aí o que mais importante tem e que mais provável há para serem cobrados aí na prova de vocês. Maravilha? Tranquilo? Essa é a ideia, fazer esse encontro conjugado de advogado da União e procurador federal justamente em relação ao processo penal e depois trabalharmos também para esses certames a parte de direito penal material. Maravilha? Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Pedro Coelho, atuo primordialmente no âmbito da Defensoria Pública Federal na área criminal, sou autor de livros jurídicos, meu manual de processo penal, entendimentos criminais STF e STJ, ambos publicados pela editora Juspodium. Estão aí os meus perfis, sou professor de concurso público da área jurídica, fundamentalmente, há mais de 10 anos e espero eu contribuir nessa reta final, pelo menos para anteciparmos algumas questões de prova dos senhores e das senhoras. Maravilha? Tranquilo? Sem mais delongas, vamos enfrentar os temas que eu separei para vocês. Vai aí na tela, tá aí, os meus dados estão aí, e o que eu quero falar inicialmente é a busca domiciliar. Presta atenção porque, como eu tenho falado para vários alunos das principais carreiras jurídicas, leia-se Defensoria Pública, delegado de polícia, magistratura, MP, que eu há muito tempo preparo e estabeleço como norte e prioridade das minhas aulas, e também tenho destacado para as minhas turmas de advocacia pública. Eu quero que vocês tenham em mente que o tema relativo à busca domiciliar é indubitavelmente, nos últimos 24, 36 meses, aquele que, entre os três no âmbito do processo penal, está mais frequentemente constantes na jurisprudência, tanto do Supremo quanto do STJ, em especial esse último. Se isso é uma realidade extraída justamente de publicações dos informativos de jurisprudência da Corte, quando a gente vai olhar e analisar os outros precedentes que são publicados em Diário de Justiça Eletrônica, mas não inseridos no corpo dos informativos, aí isso salta aos olhos e faz crescer absolutamente a perspectiva, a probabilidade que de fato tem sido constatada e confirmada de cobrança desse tema na prova de vocês. É por isso que eu vou fazer uma rápida, porém importantíssima revisão. Primeiro de tudo, doutores e doutoras, o tema de busca é extremamente interessante, porque a gente tem duas espécies de busca dentro do ordenamento jurídico processual: a busca pessoal e a busca domiciliar. Há várias distinções e diferenças entre essas duas diligências. Entretanto, vale pontuar que a mais relevante, sem sombra de dúvidas, é que a busca domiciliar exige, demanda justamente uma ordem judicial exarada por escrito por autoridade competente. E por que isso? Porque ela está incerta ou inserida na cláusula de reserva de jurisdição face à questão relativa à inviolabilidade domiciliar. Exatamente aquela garantia fundamental constatada e extraída do texto constitucional do artigo 5º, inciso 11. Esse dispositivo constitucional, ele vai tratar a inviolabilidade domiciliar como regra. Entretanto, o próprio dispositivo faz as ressalvas quando essa inviolabilidade será efetiva e legitimamente flexibilizada. E o próprio texto vai destacar o consentimento do ofendido, mas fundamentalmente a situação de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. As demais exceções, tanto faz ser durante o dia ou da noite, mas no cumprimento da ordem judicial, aí somente durante o dia. Este é o primeiro ponto. Diferentemente
A busca pessoal, não obstante exigir, demandar fundadas razões para sua efetivação, não há necessidade de prévia ordem judicial. O próprio agente de segurança pública, diante de uma efetiva e passível de comprovação justificada de fundadas razões, poderá realizar essa busca pessoal. Pedro, mas e a busca veicular? Nos veículos automotivos. Aqui, doutores e doutoras, ela é equivalente à busca pessoal e, portanto, vai observar as mesmas regras. É dizer que a busca veicular tampouco vai exigir ordem judicial, salvo, conforme estabelece o próprio Supremo Tribunal Federal, nas excepcionalíssimas situações e casos em que o veículo sirva de lastro domiciliar, como, por exemplo, motorhome, boleia de caminhão e assim sucessivamente, quando estaremos sim diante de uma limitação domiciliar excepcional no veículo automotivo. Maravilha? Tranquilo? Show de bola. A grande questão, doutores e doutoras, é como o próprio texto constitucional faz a gente inferir, é perfeitamente possível, sem ordem judicial, caso haja flagrante delito em uma determinada localidade, em uma determinada residência, a invasão por parte de quem quer que seja, notadamente dos agentes de segurança pública. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, em 2015, aprovou uma tese em sede de repercussão geral, o tema 280, extremamente polêmica, mas que veio a tornar essa situação um pouco mais rígida. Por quê? Presta atenção. Aqui, doutores, a gente vai trabalhar notadamente com o artigo 303 do Código de Processo Penal, que vai falar e se referir ao flagrante de crimes permanentes, ou seja, aquele crime permanente considerado aquele cuja consumação se protrai no tempo, ele está ou é considerado em constante situação de flagrância, ou seja, enquanto ele está se protraindo no que tange a sua consumação, ele está em latente situação de flagrância, o que, em tese, permitiria de forma legítima a invasão domiciliar. Maravilha? Tranquilo? Só que o que é que o Supremo Tribunal Federal disse? Olha, a situação de flagrante delito realmente legitima essa invasão domiciliar. No entanto, para que essa invasão domiciliar, mesmo consignada e constatada a situação de flagrante, seja reconhecida como lícita e legítima, a gente vai precisar que os agentes invasores, ainda que posteriormente, a posteriori, demonstrem de forma objetiva que havia justa causa prévia é objetivamente aferível de que lá dentro daquele domicílio, daquela residência, estava havendo uma situação de flagrante delito. Apenas aspectos subjetivos, apenas aspectos etéreos que demonstrassem essa situação, ainda que posteriormente confirmada, não poderá ser utilizada e, portanto, redundará em ilegitimidade e ilegalidade da diligência. Maravilha? Tranquilo. Então, isso marcou uma alteração bastante significativa e, por que não, uma limitação do outrora adotado entendimento dos tribunais superiores. E a partir da dicção desse tema 280, a gente passa a ter uma nova roupagem tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no STJ. Então, preste atenção, porque é muito possível que o seu examinador traga, por exemplo, que a situação de invasão domiciliar por agentes de segurança pública que constatam a existência de grande quantidade de droga em uma determinada residência, em um determinado domicílio, tendo essa invasão sido pautada, por exemplo, na intuição policial, aí a tendência é que o candidato ache e entenda que essa invasão seja legítima. Por quê? Porque o texto constitucional diz que se houver situação de flagrante delito, a invasão é legitimada, certo? E foi isso que ocorreu. Só que olha o detalhe, o Supremo exige que não basta essa constatação de situação de flagrante. Eu preciso que dados objetivos, aferíveis, ainda que a posteriori, demonstrar que o agente tinha segurança de que lá dentro havia esse crime em latência, em estado permanente.
Do contrário, essa diligência será ilegal. Então, pautado apenas na intuição subjetiva, que não diz praticamente nada, é muito etéreo, né? Essa ideia de intuição não é a diligência legal. Assim como, ainda que verificada e constatada a situação efetivamente de crime permanente e, portanto, situação de flagrância, não se justifica com a invasão domiciliar a partir de notícia crimes apócrifa, de denúncia anônima. Tudo isso é a consideração e a concretização da jurisprudência dos tribunais superiores, cada vez mais rigorosas, em especial no STJ, a partir do tema 280. Vamos dar uma olhadinha aí, só para a gente fechar o raciocínio. Vai para a tela. Vai dizer aí no material de vocês que o Supremo aponta a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Intuição policial serve, Pedro, para justificar o ingresso domiciliar. E aí o STJ estabelecendo que o ingresso domiciliar, aliás, o ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões, justa causa, que sinalizem a ocorrência do crime no interior da residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para a averiguação, não configura por si só justa causa autorizar o ingresso em seu domicílio sem o seu consentimento e sem a sua determinação judicial. E apenas a título de complemento, porque você vê aí que nos idos de 2017, 18, 19 e 20, inclusive, a jurisprudência do STJ falava, olha, essa intuição policial, ela não é lastro necessário e suficiente para autorizar a abordagem e a invasão domiciliar, ainda que se constate posteriormente que lá dentro da casa havia uma situação de flagrante delito. No entanto, os próprios precedentes, como o que eu li, dizem que seria justificada, com base nessa intuição, a busca pessoal. Cuidado, porque de 2022 para cá isso também foi alterado e os tribunais superiores estão cada vez mais rigorosos também com a busca pessoal, anotando que a simples situação de intuição ou conveniência pautada ou probabilidade pautada exclusivamente em elementos subjetivos e nada objetivos, tampouco pode servir de legitimação para a abordagem de averiguação ou busca pessoal. Também serão necessárias as demonstrações de presenças de elementos objetivos para tanto. Não há necessidade de ordem judicial na busca pessoal, mas há essa imprescindibilidade de demonstração de evidências, de razões, de motivos objetivos para fundamentar a existência de justa causa. Maravilha? Tranquilo? Feita essa revisão, vamos avançar para outro tema extremamente importante e que tem muita cara de questionamento de prova no âmbito do executivo, como é naturalmente o caso da advocacia pública, no caso de vocês, advocacia pública federal. Preste atenção, por quê? Porque quando nós estudamos prisão em flagrante e suas respectivas espécies variadas, a primeira espécie, ou as duas primeiras, vão estar fulcradas no artigo 301 do CPP, que vai trabalhar com o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Que danado é isso, Pedro? Presta atenção. O flagrante obrigatório, ele recai e é direcionado para todos os agentes de segurança pública, notadamente os agentes policiais. Ou seja, um agente policial, em se deparando com a situação de flagrante delito, tem o mandamento, a imperiosidade de atuar realizando a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, não é uma possibilidade, mas sim um mandamento legal.
Claro, óbvio e natural que aqui não se espera uma atuação de super-herói. Se ali você tem 10, 15, 20 homens altamente armados, pessoas altamente armadas, e você está sozinho como agente de segurança pública, você não vai necessária e obrigatoriamente ir para o sacrifício. Você precisa de uma razoabilidade. O que eu quero dizer é, podendo, você tem o dever de agir. É a ideia do flagrante obrigatório. De outra sorte, qualquer do povo pode realizar. Ou seja, imagine, eu tenho um grande amigo que ele é policial federal, um dos meus melhores amigos. Se nós estivermos num bar ou na rua, conversando, jogando conversa fora, e aí houver uma situação de flagrante delito, ele tem obrigação de atuar e realizar a prisão em flagrante. Agora, imagine que eu esteja conversando com outro amigo que nada tem de atuação policial, mas nós nos deparamos com uma situação de crime latente, um crime sendo praticado. Nesse caso, a gente tem obrigação? Não, porque nós não somos agentes de segurança pública, mas se constatada essa situação, eu posso prendê-lo em flagrante, prendê-los ou os envolvidos em flagrante? Sim. Por quê? Porque é algo estabelecido justamente no texto constitucional como um flagrante facultativo para qualquer do povo, diferentemente dos agentes de segurança pública, em especial os agentes policiais. E aí a gente vai para aquela situação importante. Pedro, e os guardas municipais? Não há uma evidência aqui do tratamento dos guardas municipais como agentes de segurança pública, mas o que predomina, ao menos hoje, na orientação do STJ, é que eles não se qualificam como isso. Aí eu te pergunto algo que o seu examinador pode trazer à baila, tentando te confundir. Ele vai sugerir que, considerando que o texto constitucional não arrola os guardas municipais expressamente como agentes de segurança pública, instituição de segurança pública, no artigo 144, a prisão em flagrante levada a cabo por esses guardas municipais seria ilegal, correto? Absolutamente errado. Como assim, Pedro? Errado. Ora, doutores e doutoras, se há essa controvérsia e se predomina que os guardas municipais não são polícias propriamente, aquilo que o STJ tem apontado como exatamente a linha de raciocínio prevalecente, na minha ótica acertadamente, a gente vai se lembrar que qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante. Se eu posso, qual seria a justificativa para um guarda municipal não poder? Então, doutores e doutoras, indubitavelmente, aqui a prisão levada a cabo e realizada em flagrante por guarda municipal é absolutamente rígida, é absolutamente legítima e é absolutamente correta, beleza? Agora, cuidado, porque se o seu examinador quiser trazer mais polêmica e confundir a sua cabeça, ele não vai falar de prisão em flagrante, mas sim, fundamentalmente, da busca pessoal. Essa revista pessoal ou busca pessoal, essa averiguação, ela pode ser realizada por guardas municipais e para o Superior Tribunal de Justiça a resposta é negativa. Por quê? Porque essa é uma prerrogativa exclusiva, diferentemente da prisão em flagrante, de agentes da segurança pública. Ora, e guardas municipais, a gente tem, a guarda municipal não é uma polícia municipal, porque assim não foi erigida pelo Constituinte. Na verdade, há e já houve várias tentativas de consolidar essa orientação mediante a alteração do texto constitucional e todas foram inexitosas. Portanto, não há que se confundir. E a prerrogativa de realização de busca pessoal é exclusivamente de agentes de segurança pública, policiais militares, policiais civis, policial rodoviário federal, policial federal e assim sucessivamente, não incluindo os guardas municipais. Presta atenção, essa é a regra. Qual é a exceção? Cuidado aqui, porque há uma hipótese na qual os guardas municipais poderão realizar a busca pessoal excepcionalmente, doutores e doutoras, quando essa diligência estiver absolutamente conexa, conectada, vinculada, umbilicalmente vinculada às suas funções. Imagine aqui, as guardas municipais realizam proeminentemente uma atuação vinculada à tutela do patrimônio do ente municipal. Imagine que guardas municipais estejam realizando
a tutela e a proteção do patrimônio numa escola municipal pública e percebem ali no movimento que uma determinada pessoa está pulando o muro depois de ter pulado a janela, colocando uma bolsa de uma forma muito estranha e saindo assustado. Eles se põem em perseguição e chegam e abordam o cara. Nesse caso, veja, ele estava saindo o abordado de um patrimônio municipal cuja proteção cabe absolutamente em totum para a guarda municipal. Nesse caso, se eles realizarem a busca pessoal e identificarem que ele estava furtando, por exemplo, um notebook ou algum item de propriedade vinculada à escola municipal, essa diligência será lícita ou ilícita? Será lícita. Por quê? Porque se demonstrou absoluto vínculo aqui com a atuação dos guardas municipais. Agora, imagine que eles estejam em uma ronda por ali e veem lá fora, a uma certa distância, alguém mexendo numa bolsa com um jeito muito estranho. Eles chegam, abordam esse cara do nada e fazem a busca pessoal, identificando que ele tem grande quantidade de droga na mochila. Nesse caso, essa busca pessoal, ela é legítima, ela é lícita? Não. Por quê? Porque dissociada totalmente da atuação e das funções dos guardas municipais. E fora dessa situação excepcional, eles não têm aptidão e possibilidade de praticar e realizar essa busca pessoal, beleza? Vai aí para a tela para a gente ver esse precedente importante e bastante elucidativo. A jurisprudência deste STJ entende que a realização da prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação, pois, nos termos do 301 do CPP, qualquer pessoa pode prender quem esteja em situação de flagrante, de modo que não existe óbice a realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Eu coloquei aí de propósito porque esse caso aqui, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. O que é que acontece? O que o STJ diz, podem anotar com toda a convicção, é que não há óbice a realização da prisão em flagrante. Já na revista pessoal, já na busca pessoal, essa realidade é diversa. Somente há essa possibilidade por guardas municipais quando vinculados à função. Fora disso, a busca pessoal será ilícita, maravilha, diferentemente do que ocorre com a prisão em flagrante. Show de bola? Maravilha. Vamos falar um pouquinho, doutores e doutoras, sobre condição da ação penal. E entre as condições da ação penal, a gente vai destacar a legitimidade ad causam, aquilo que o professor Alfredo Buzaide falava em pertinência subjetiva da ação. Do ponto de vista da legitimidade ativa, via de regra, nos casos de ação penal, seja ela pública, condicionada ou incondicionada, essa legitimação é exclusiva, de acordo com 129 da Carta Magna, inciso 1º, do Ministério Público. Entretanto, há hipóteses excepcionais que a legislação confere à vítima ou a seu representante legal a titularidade da ação penal. Nesse caso, ele não manejará denúncia, mas sim queixa-crime, sendo nomeado como querelante e a parte imputada, o querelado ou a querelada. Maravilha? Tranquilo? Show de bola. Agora, será que pessoa jurídica tem legitimidade ad causa no processo penal? Cuidado, porque aqui o estudo precisa ser entendido de duas maneiras. Primeiro, na legitimidade ativa. É perfeitamente possível, sem maiores traumas, que a empresa, a pessoa jurídica, tenha legitimidade ad causam ativa. Imagine aqui nos crimes contra a honra, no que tange a honra objetiva, ou seja, a imagem daquela pessoa jurídica perante a comunidade, perante terceiros, perante a coletividade, a sociedade, óbvio que ela é titular desse direito de honra objetiva. Se ele eventualmente for violado, caberá justamente a ação penal pública, porque
porque a regra nos crimes contra a honra é de ação penal, desculpa, privada, através de queixa-crime, e quem terá legitimidade ativa de causa nesses casos de violação à honra objetiva será a própria pessoa jurídica, através do seu administrador ou daquele a quem tem essa atribuição de acordo com os regulamentos da própria pessoa jurídica. Maravilha? Tranquilo. A grande questão, na verdade, é se há a legitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica no âmbito criminal. Traduzindo, será, doutores e doutoras, que a gente tem justamente a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica no âmbito criminal? E a resposta é positiva, mas em casos absolutamente pontuais. De acordo com o texto constitucional, a única possibilidade hoje efetivamente existente, porque já efetivamente regulamentada por lei, é nos casos de responsabilização criminal da pessoa jurídica no âmbito dos crimes contra o meio ambiente. Por que nos crimes ambientais? Porque é isso que a gente vai extrair do artigo 225, parágrafo 3º, combinado com o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Dá uma olhada aí na tela. O que é que ele vai dizer? A Constituição diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. E, por fim, o artigo 3º da Lei 9.605, de 98, vai dizer que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme essa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. E aí eu quero falar rapidamente sobre a teoria da dupla imputação. Presta atenção, porque isso aqui tem cara de pegadinha de prova. O que é que o seu examinador ele pode trazer na prova dos senhores e das senhoras? Ele vai dizer que nos crimes ambientais é perfeitamente admitida a responsabilização penal da pessoa jurídica, tendo ela, portanto, legitimidade passiva ad causam sem maiores traumas, o que é uma verdade. No entanto, cuidado aqui, que o CESP-SEBRASP adora falar isso, para que isso efetivamente ocorra, será imprescindível conjugar no polo imputado também uma pessoa física corresponsável por esses fatos criminosos a eles imputados. Por quê? Porque a ideia de que a pessoa jurídica não teria, apesar de sua autonomia, como praticar um crime sem que por trás tivesse uma pessoa física ou algumas pessoas físicas. E aí, durante muito tempo, a condicionante de processar a pessoa jurídica que tivesse a companhia de pessoa física no polo passivo da demanda penal era tida como a teoria da dupla imputação. Maravilha, e essa teoria da dupla imputação durante muito tempo foi agasalhada pelo Supremo Tribunal Federal e também pelas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. E isso já foi cobrado em muitos concursos e até hoje é cobrado, porque tem esse fascínio aí na cabeça das pessoas, que a pessoa jurídica só pode ser condenada criminalmente se também assim o for com a pessoa física e somente poderia ser demandada judicialmente no âmbito criminal se também houvesse co-imputação a uma pessoa física. Entretanto, entre 2013 e 2014, o Supremo Tribunal Federal rompeu com essa teoria da dupla imputação, dizendo que aqui estaria se criando um óbice não previsto em lei, quase que subordinando a responsabilização da pessoa jurídica à pessoa física, e tudo isso ao arrepio do texto constitucional, que não prevê algo sequer semelhante, e muito menos na legislação infraconstitucional, na Lei 9.605 de 98. E justamente em razão dessa alteração de posição do STF, esse também foi
posteriormente o caminho trilhado pelo STJ, como a gente vai ver aí a seguir. Vai aí para a tela. É admissível a condenação, e acrescento eu, o processamento de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou direção do órgão responsável pela prática criminosa. Ao se condicionar a imputabilidade da PJ à pessoa humana, está-se-ia quase que a subordinar a responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da pessoa física. E olha aí, quinta turma e sexta dizendo, na mesma linha, ser possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agir em seu nome, e a responsabilidade da pessoa física que pratica crime ambiental não está condicionada à concomitante responsabilização da pessoa jurídica, sendo possível o oferecimento da denúncia em desfavor daquela, ainda que não haja imputação do delito ambiental a esta, e a recíproca é verdadeira. Maravilha? Agora, só para a gente finalizar, cuidado, por quê? Porque o que a gente tem percebido inicialmente em provas do Ministério Público, da Magistratura e de Defensoria, e que pode ser explorada também na prova de advocacia pública, é o conjugado imprescindível demonstração, a conjugada e imprescindível demonstração da presença cumulativa de dois pressupostos para que haja a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Não basta que se trate de crime ambiental, maravilha? Além de se tratar de crime ambiental, é imprescindível que essa infração penal ambiental ela tenha sido cometida por decisão do representante legal ou contratual da PJ, da empresa, ou do seu órgão colegiado. E também combinado a esse requisito que o crime ambiental tenha se consumado no interesse ou benefício dessa entidade. Se o crime ambiental for consumado no interesse privado desse representante legal, não há que se falar em responsabilização penal da pessoa jurídica. E se, por exemplo, ainda que essa empresa tenha sido beneficiada, o crime tiver sido deliberadamente praticado por funcionários sem um interesse ou sem a demonstração de uma decisão consciente do representante legal ou do órgão colegiado que administra aquela empresa, tampouco haverá essa responsabilidade, beleza? Então, cuidado aí, porque a gente extrai do artigo 3º da Lei 9.605 esses dois requisitos. Primeiro, pressuposto que o crime tenha sido cometido por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado e que o crime ambiental tenha se consumado no interesse ou benefício da entidade. Isso é muito importante, vocês não podem negligenciar isso aqui. Maravilha? Tranquilo? Vamos avançar, doutores e doutoras, por quê? Porque eu quero falar um pouco sobre prisão preventiva, mas especificamente aqui é o que reside o minha maior aposta a novidade incerta no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, pela lei anticrime, pelo pacote anticrime, pela lei 13.964. Vocês sabem que, diferentemente da prisão temporária, que, como o próprio nome diz, prevê abstratamente a duração máxima do seu percurso, nos casos da Lei 9.000, aliás, no caso da Lei 7.960 de 89, o prazo da prisão temporária é de 5 dias, passível de renovação por novos 5 dias, e lá na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8072 de 90, 30, passível de renovação em caso de extrema necessidade por mais 30. A prisão preventiva, de outro modo, apesar de também ser uma prisão cautelar, a mais frequente, a bem da verdade, ela não possui uma prévia duração máxima estabelecida. A gente vai precisar enxergar à luz da duração razoável da persecução penal e justamente dessa reclusão cautelar. No entanto, houve um avanço com a Lei 13.964 de 2019, se não estabelecendo duração máxima, se estabeleceu a necessidade de revisão obrigatória no prazo nonagesimal, ou seja, a cada 90 dias será imprescindível que a autoridade judicial ela reveja a necessidade, a adequação, a proporcionalidade em sentido estrito e a manutenção da existência e
permanência dos requisitos e pressupostos e circunstâncias que justificam o cárcere cautelar preventivo. Dá uma olhada no que diz esse artigo 316, parágrafo único em destaque. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí a gente tem dois problemas pessoal aqui desse dispositivo que não foram efetivamente esclarecidos por parte do legislador reformista. Quais são? O primeiro é se, Pedro, eventualmente o juiz responsável pela revisão 90ª da pertinência e da manutenção dessa prisão preventiva não se comportar como determinado por lei, é de rigor automaticamente o agente preso cautelarmente ser colocado em liberdade. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Por quê? Porque cuidado, porque o seu examinador ou você pode se confundir com esse detalhe. Presta atenção. O remédio para a prisão ilegal no direito processual penal brasileiro é o relaxamento da prisão. Então, sempre, ao menos em tese, que a gente tiver alguém preso ilegalmente, a solução do sistema é o relaxamento dessa prisão, é dizer, colocação desse cara em liberdade, porque não faz sentido mantê-lo em um cárcere ilegal. Maravilha? E vejam, doutores e doutoras, que a opção não sou eu, é o legislador que ele adotou foi de considerar que, quando não realizada a revisão no prazo 90º, inclusive de ofício para a decisão fundamentada dessa manutenção, a prisão se tornaria ilegal. É o que diz a parte final aí do 316, parágrafo único, sob pena de se tornar ilegal a prisão. Ora, se eu digo que a solução dada pelo sistema processual para a prisão ilegal é a colocação, o relaxamento, a colocação do cara em liberdade, é intuitivo que essa teria sido a opção do legislador. Ah, Pedro, mas ele errou. Eu não sei, eu sei o que é que ele colocou. No entanto, eu preciso fazer a menção rapidamente, mas a questão do André do Rap, né? E aí calhou de cair numa situação extremamente polêmica em 2020, se não me falha a memória, um caso de um dos principais líderes de uma das principais organizações criminosas do Brasil, e a juíza ou o juiz, agora não me recordo do caso específico, não realizou a revisão no prazo 90º. E via habeas corpus, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal com uma certa celeridade, caindo no então ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio deliberou e determinou a colocação do agente em liberdade, relaxando a prisão, justamente aplicando a dicção literal do parágrafo único do artigo 316. Foi uma maior confusão, um maior rebuliço, uma tensão. Por quê? Porque se tratava não de um preso qualquer, mas peculiarmente de um líder importante de uma grandíssima organização criminosa. Então, logo ele colocou em liberdade, ele picou a mula e desapareceu e está, se não me falha a memória, foragido até os dias de hoje. Ocorre que o ministro Fux, então presidente da corte, chamou aliás, nem chamou, ele suspendeu a ordem liminar do ministro Marco Aurélio numa decisão extremamente polêmica sobre suspensão de liminar no âmbito processual penal, mas na segunda-feira, isso foi num sábado, uma sexta para o sábado, na segunda ou terça-feira já chamou uma reunião extraordinária entre os ministros que confirmaram à época por 10 votos a 1 que a mera inobservância do prazo 90º não implicaria a automática colocação do agente em liberdade. E em 2022, essa orientação foi confirmada no âmbito de controle de constitucionalidade, quando o STF julgou a ADI 6582 do Distrito Federal. Maravilha? Tranquilo? Então já registra aí que, apesar da obrigatoriedade dessa revisão 90º, inclusive de ofício no âmbito das prisões preventivas, sob pena, de acordo com a lei, de se tornar a prisão ilegal, a gente não tem que a mera inobservância gere a automática colocação do agente em liberdade. O ideal é que o juiz aí, ou o órgão judicante que analise essa situação, determine, intime
ou notifique o juiz responsável para que ele atue conforme estabelece o mandamento do parágrafo único do artigo 316. E a segunda polêmica, também enfrentada finalmente de uma vez por todas nesse controle de constitucionalidade do STF ao julgar a ADI 6582, aqui em março de 2022 do ano passado, foi justamente quem é que tem essa atribuição. Porque veja só, em tese, se eu digo, como a lei não fez nenhuma ressalva, essa atribuição de aplicar e de realizar essa revisão nonagesimal vai ou recairia no órgão jurisdicional no qual o processo se encontra. Então, durante o feito do primeiro grau seria o juiz, aí em sede recursal apelativa seria o Tribunal de Justiça ou TRF, em sede de recurso especial STJ e extraordinário Supremo. Mas, veja só, se aplicássemos isso na literalidade, como em tese seria, a gente geraria absolutamente o caos no STJ e no STF, que passaria aí o dia todo analisando essas prisões preventivas. E óbvio que as cortes superiores iam dar um jeito de não ficar com essa atribuição. E foi exatamente isso que foi feito. Eles disseram que essa obrigatoriedade do parágrafo único do artigo 316 do controle no prazo nonagesimal somente incidiria nos feitos durante o chamado processo de conhecimento, observando e obedecendo, presta atenção aqui, o duplo grau de jurisdição. Ou seja, enquanto o feito tramita no primeiro grau, a gente tem essa obrigação do juiz singular. Em caso de apelação no duplo grau de jurisdição, essa obrigatoriedade, essa obrigação de revisar vai ficar sob o palio do tribunal de apelação, mas finda essa revisão aí, esse duplo grau de jurisdição, utilizando e indo o processo para os tribunais de sobreposição, via recurso especial, via recurso extraordinário, não haveria essa regra, acabaria aqui a obrigatoriedade desse parágrafo único do artigo 316. Pedro, então quer dizer que o STF e o STJ nunca vão ter a obrigação do parágrafo único do 316? Não, não tem nesses casos de atuação em sede de recurso especial e extraordinário. Contudo, quando tivermos em situação concreta de processo criminal originário, foro por prerrogativa de função, surgirá sim essa obrigação. Maravilha? Então, esquematizando, dá uma olhada aí como é que ficou nesse ponto. Juiz de primeiro grau vai observar aqui o parágrafo único do 316. Tribunal de Justiça e TRF, seja na fase recursal ou competência originária, vai ser aplicado na íntegra o parágrafo único do 316. STF e STJ não, em regra, vai observar, não vai observar. Só vai ser excepcionalmente aplicada quando se referir aos casos de competência originária de foro por prerrogativa de função. Cuidado aqui que não vamos aplicar para as prisões decorrentes de sentença condenatória em segunda instância ainda não transitada em julgado, quando houver a decretação de prisão preventiva. Maravilha? Tranquilo? E aí, só para a gente finalizar a revisão desse ponto, interpretação do artigo 316, parágrafo único, conforme a Constituição, no sentido de 1. A inobservância de reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei Anticrime, a 13964 de 19, após o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 2. O artigo 316, parágrafo único do CPP, aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena do Tribunal de Segundo Grau, não se aplicando as prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância, ainda não transitada em julgado. E 3, para finalizar, o 316, parágrafo único, aplica-se igualmente nos processos onde houver previsão da prerrogativa de foro, como a gente já anunciou. Maravilha? Tranquilo, doutores e doutoras? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aplicação da lei processual penal no tempo. Eu tenho falado em outros encontros que esse também é um tema da moda, justamente em decorrência das polêmicas extraídas
doutores e doutoras, da aplicação da Lei Anticrime, da Lei 13.964 de 2019. Presta atenção porque eu preciso fazer alguns esclarecimentos relevantes. A gente vai estudar a regra entabulada no Código de Processo Penal, que é absolutamente correta, mas que vai ser aplicada e aplicável às chamadas leis ou normas processuais penais, ou normas processuais penais homogêneas ou puras, é dizer, aquelas que unicamente versam sobre a matéria processual. Em relação a essas, doutores e doutoras, a gente vai aplicar a inteligência do artigo 2º do Código de Processo Penal, que diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Desse artigo 2º, eu vou extrair dois postulados, dois princípios extremamente importantes, quais sejam o princípio da imediatidade e o outro princípio complementar, o princípio do isolamento dos atos processuais. Porra, Pedro, não entendi nada. Claro, eu ainda não expliquei, presta atenção. Vamos começar do começo. O princípio da imediatidade, como o próprio nome sugere, vai indicar, cuidado aqui, que a lei processual penal pura, a norma processual penal homogênea, simples, ela tem vigência imediata. Não interessa quando o crime foi cometido, não me interessa quando o processo inaugurou, eu vou aplicar. Começou a viger essa norma, eu já vou aplicar. Contudo, eu tenho um outro princípio que é complementar a esse, que é o do isolamento dos atos processuais. Isso significa, doutores e doutoras, que os atos praticados no processo, à luz da legislação vigente anteriormente, eles permanecerão lícitos, eles permanecerão ígidos, sem necessidade de serem refeitos à luz da nova legislação. Então, vamos imaginar a seguinte situação: que um determinado processo ele esteja já sentenciado. Só que há uma nova norma de caráter exclusivamente processual que muda a regra da instrução. Ela determina uma obrigação no procedimento da instrução. Só que a instrução, doutores e doutoras, é uma fase anterior à da sentença. Maravilha? Então, essa norma ela vai ser aplicada imediatamente. Então, se um processo já estava em curso, mas não tinha a fase da instrução realizada, ela vai, a fase da instrução, ser efetivada à luz dessa nova lei. Maravilha? Mas e esse caso que já tinha sido sentenciado, Pedro? Não, por quê? Porque eu tenho o isolamento ou conservação dos atos processuais. Aqueles atos que foram praticados à luz da legislação anterior vigente, de forma condizente com o que impunha a lei, eles são perfeitos e não precisam ser revisitados, repraticados à luz da nova legislação. Maravilha? Tranquilo? É isso que a gente vai entender como regra pura e simples para as normas processuais homogêneas ou simples. Agora, cuidado, por quê? Porque nós temos uma outra espécie de norma processual, que é a norma processual heterogênea, mista ou híbrida. É aquela norma que tem caráter processual, mas tem aspectos atinentes de direito material. E aqui a gente vai ter em voga e em destaque duas novidades da lei anticrime. O acordo de não persecução penal, que vocês precisam dar uma lida, aqui é mandatório, artigo 28A do Código de Processo Penal. Eu não tenho tempo para esmiuçar, mas está na ordem do dia, vai cair à prova de vocês literalidade da lei, mas é importante que vocês estudem. E aí, no artigo 28A, a gente tem uma nova espécie, um novo instituto inerente à justiça negociada. E veja, a gente tem uma norma eminentemente de caráter processual, mas que traz uma hipótese possível de extinção da punibilidade que anteriormente não era prevista. Ou seja, se eu trato de extinção da punibilidade, punibilidade é um aspecto de natureza material. Então, é uma norma processual com elementos de direito material. E aqui, quando eu tenho essa norma processual penal mista, heterogênea ou híbrida, eu não aplico
o artigo 2º do CPP, mas sim aquilo estampado no texto constitucional para fins equivalentes de norma de direito penal. Ou seja, aqui na norma processual mista, híbrida ou heterogênea, eu vou dar o mesmo tratamento do direito penal. É dizer, eu posso aplicar retroativamente somente quando a norma for favorável. Então, se a norma é favorável, processual penal mista, eu aplico a fatos pretéritos. Agora, se a norma é desfavorável, eu aplico para fatos futuros, apenas praticados após a vigência daquela norma. E aí, doutores e doutoras, indubitavelmente, o ANPP é uma norma processual penal mista favorável. Então, eu aplico retroativamente, assim como a nova regra dos crimes de estelionato. O parágrafo 5º do artigo 171 fez com que a regra não mais nos crimes de estelionato fosse de ação penal pública incondicionada, mas sim pública condicionada à representação da vítima. Aumenta-se aí a possibilidade de extinção da punibilidade até então não existente. Então, é uma norma processual penal mista, favorável ao réu, vou aplicar retroativamente, inclusive a fatos perpetrados, praticados anteriormente à vigência da norma. E nisso, doutores e doutoras, em uníssono, o STJ e o STF pacificaram o tema. A controvérsia que há é que para o STJ e para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aqui somente será possível aplicar o ANPP e também a nova regra da ação penal no estelionato a fatos pretéritos, caso não tenha sido deflagrada a fase judicial da persecução penal. No entanto, a segunda turma do STF, ela ainda suscita que é possível, independentemente da deflagração ou não da fase judicial, mesmo que haja sentença pendente de recurso à aplicação dessas normas. Por quê? Porque assim determina o texto constitucional. Não acredito que na prova de vocês isso vai ser explorado, porque ainda falta a posição definitiva do plenário do STF. Se isso for, vocês já sabem que não há uniformidade, mas há essa pacificação até o presente momento no STJ, beleza? Tranquilo? Mas o ponto que eu acho possível ou até provável de cobrarem em prova especificamente para vocês ou são as exceções no crime de estelionato. A gente viu que a regra doravante, a partir da vigência da lei anticrime, a lei 13.964 de 19, que passou a ter vigência no dia 23 de janeiro de 2020, foi que esse crime passou a desafiar a ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo em 5 exceções previstas lá no parágrafo 5º, de acordo com justamente a vítima do crime de estelionato. Dá uma olhada aí na tela. Se a vítima for a administração pública direta ou indireta, continua sendo ação penal pública incondicionada. É por isso que, por exemplo, nos crimes de estelionato contra a Previdência, não, nada é alterado. Se a vítima do estelionato for criança ou adolescente, da mesma forma, ação penal pública incondicionada. Se for também pessoa com deficiência mental, pública incondicionada. Maior de 70 anos de idade ou incapaz, pública incondicionada. Só toma um cuidado, porque isso já caiu pelo menos 4 ou 5 vezes em prova. Ele vai explorar e você vai ser instado a dominar essas exceções. Isso é imprescindível. Mas olha a pegadinha de prova que o SESP vai fazer na prova de vocês. Ele vai colocar uma situação em que João das Couves é vítima de estelionato e que, não obstante ter, e João das Couves com seus 64 anos de idade, e não obstante ter havido a alteração na regra da ação penal pública ou da ação penal nos crimes de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação da vítima, considerando que a vítima do estelionato é pessoa idosa, no caso João das Couves, aqui nós teremos excepcionalmente ação penal pública incondicionada. E aí, 80% dos candidatos vão afirmar que isso está correto e vão tomar no Cibasol, que não vai ser o seu caso.
Por que isso? Porque a lei não excepciona aqui o idoso, presta atenção. Ele vai excepcionar a criança e o adolescente, a administração pública direta e indireta, a pessoa com deficiência mental, pessoa incapaz, mas em relação à questão elevada do ponto de vista etário, ele não utiliza a ideia de idoso maior de 60 anos, mas sim maior de 70 anos. Então, se a indicação for de pessoa idosa como vítima, somente esse fato não permite que a gente diga que a ação penal é pública condicionada ou incondicionada. É idosa de quantos anos? Maior de 70, aí é pública incondicionada. Agora, se for menor de 70, 64 anos, apesar da vítima ser idosa nesse caso, a ação continuará na regra ação penal pública condicionada à representação da vítima. Maravilha? Tranquilo, deixe-me ver aqui se dá ainda tempo da gente explorar, dá sim. Eu quero falar sobre duração razoável do processo em investigação criminal. Isso tem sido veiculado em alguns informativos do ano passado e, sem dúvida alguma, é um dos temas extremamente importantes. Vocês vão se recordar e lembrar dos estudos de direito administrativo e direito constitucional, que foi a emenda constitucional 45 de 2004 que fez inserir expressamente no artigo 5º como uma garantia fundamental a duração razoável do processo. A duração razoável do processo, lá no artigo 5º, inciso 78, não apenas inclui aí o processo judicial, mas também o processo administrativo e os procedimentos, entre eles inquérito policial e investigação criminal lato sensu. E então é por isso que a gente, a doutrina mais moderna, afirma corretamente que o inquérito policial, as investigações criminais, a persecução penal e investigatória, ela tem como norte o princípio aí da temporariedade. Deve observar uma duração razoável, não podendo se eternizar sob pena de configurar violação a essa garantia fundamental e, fundamentalmente, doutores e doutoras, concretizar a materialização de um constrangimento ilegal. Então, naquelas situações em que uma investigação criminal, de maneira e de forma irrazoável e injustificada, se protraia de forma abusiva e desproporcional no tempo, ainda que não gere aí diretamente prejuízo, constrição de bens, prisão, ainda assim haverá de ser determinada ou reconhecida a situação de ilegalidade e, portanto, ser determinada, em razão disso, o trancamento daquela investigação. Olha aí, por exemplo, lá atrás, nos idos de 2008, que tem sido cada vez mais frequentemente rememorado e deliberado no STF, no STJ, esse leading case extremamente, à época, destacado. No caso passado de mais de 7 anos, desde a instauração do inquérito pela Polícia Federal, não houve oferecimento da denúncia contra os pacientes. É certo que a jurisprudência, inclusive da Corte, afirma inexistir constrangimento ilegal pela simples instauração do inquérito, sobretudo quando o investigado está solto diante da ausência de construção de liberdade de locomoção. Entretanto, não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação por si enseja evidente constrangimento, abalo moral e muitas vezes econômico e financeiro, principalmente quando se trata de grandes empresas e empresários, e os fatos já foram objetos de inquérito policial arquivado a pedido do Ministério Público. Maravilha? Tranquilo? Show de bola. Pessoal, aqui a gente está com o tempo estourado, né? Eu não vou conseguir ver tudo, vai ficar faltando uma aí, mas eu vou correr para a gente ver essa penúltima. Notícia crimes inqualificada, notícia crimes apócrifa, delácio apócrifa ou conhecida como denúncia anônima. Aqui, será que é compatível com a ordem constitucional no âmbito investigatório? Porque o artigo 5º da Carta Magna, ela veda o anonimato. Entretanto, também assegura o texto constitucional, o ordenamento jurídico, a segurança pública. Como é que eu vou compatibilizar isso? E aí você sabe que todos os estados e a própria União dispõem de disque denúncia, assegurando o anonimato. Como é que isso é possível? Porque há essa ponderação. Só que no âmbito dessa ponderação, o que é que se faz? Olha,
Você não pode abrir formalmente a investigação criminal em face de alguém ou de algum fato apenas com base nessa denúncia anônima, nessa notícia crimes apócrifa, inqualificada. Você não pode decretar interceptação telefônica apenas com essa denúncia anônima. Você não pode decretar uma busca e apreensão domiciliar com base apenas em denúncia anônima, em notícia crimes apócrifa ou notícia crimes inqualificada. Nesses casos, para instauração de inquérito policial, a gente precisa, pelo menos, realizar para ratificar a plausibilidade dessa notícia crimes, dessa notícia anônima, o que nós chamamos de verificação da procedência das informações, a VPI. Com lastro no parágrafo 3º do artigo 5º, aqui o delegado de polícia determina que a equipe de agentes com ele trabalha realize uma diligência, uma verificação informal para saber se há alguma razoabilidade e plausibilidade naquela denúncia que chegou. Caso isso se confirme, haverá a redução a termo, documentando a realização dessa verificação da procedência das informações, traduzindo o que fora constatado, e a partir daí se instaura legitimamente o inquérito policial. Maravilha? Tranquilo? Então, denúncia anônima, ela não é absolutamente repugnante e expurgável na realidade do processo penal, mas ela por si só não autoriza a instauração sequer de inquérito policial. Eu vou precisar dessa VPI. Tampouco isolada e sozinha, ela permite a decretação de interceptação telefônica, busca e apreensão e assim sucessivamente. Maravilha? Tranquilo? Pessoal, no mais, eu não sei se vocês estão vendo em que ordem, mas eu estou começando a gravar primeiro essa aula de processo penal. Desejo uma ótima prova. Ainda vão me encontrar na parte de direito penal nessa revisão, tanto para advogado da União como para procurador federal. Maravilha? Tranquilo? Desejo uma ótima prova, muita calma, muita tranquilidade. O que vocês já tinham para fazer, já fizeram. Agora, desfrutem, mantenham a serenidade, a calma, descansem, deixem a cabeça tranquila para dar o melhor na hora da prova. E aí, outros fatores que não dependem de nós farão a sua função. E vocês escolherão o melhor resultado possível. Estou torcendo demais para que os senhores e senhoras tenham um ótimo êxito, saiam felizes e contentes para prosseguir na caminhada rumo ao sonho de cada um e de cada uma. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.